A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo. Esse é um podcast apresentado pela Câmara de Macaé. Antes de eu apresentar o meu convidado para vocês, eu vou pedir para poder você acessar a rede social da TV Câmara. Aqui a gente está no @Câmara de Macaé, que você está assistindo pelo YouTube. Vou pedir para poder você compartilhar esse programa, porque a gente vai falar sobre um tema muito especial. A gente vai entrar em novembro, daqui a pouquinho, que é o mês do empreendedor. E a gente vai falar sobre negócio. Eu adoro falar sobre negócio, acho importantíssimo. E tinha um ditado antigamente que dizia que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, né? Conselho, então, deixou de ser dado e virou mentoria. Vai ser o que a gente vai ter aqui hoje. Então, eu vou pedir para poder você acessar a rede social da TV Câmara, curtir, compartilhar, comentar. Temos outros programas na plataforma, temos sessão do dia, terça e quarta-feira. Você pode assistir presencialmente na Câmara de Macaé. Tem gente que não sabe, que acha que a Câmara é fechadinha, mas não. Terça e quarta você pode assistir a sessão do dia, acompanhar o que está acontecendo na política da sua cidade, de suma importância. Se não conseguir, a gente também transmite ao vivo. Sexta-feira a gente tem Jornal 360, vai ao ar com as melhores notícias de Macaé, da região. Tem notícia internacional e tem agenda cultural para te salvar, para você não ficar perdido aí. Agora eu vou para o meu convidado. Falando em negócios, mas a gente vai transitar por vários caminhos até chegar ao negócio, porque estava na veia, mas ele resolveu ali tentar uma outra coisa antes. Ele é empresário, sócio do Haru, da cafeteria... Existe um lugar? Existe um lugar, sempre existe um lugar. Eu vou falar com o Alex. Tudo bem? Tudo bem, prazer em te receber. Fica à vontade, Alex, o programa é seu. É um prazer imenso eu estar aqui hoje, falar um pouco dessa história e espero que incentive as pessoas que pensam em empreender, que acham às vezes que não é possível, eu mostrar um pouquinho que é possível. Muito bem. Como que você começou ali pequenininho, né? Já com o negócio, empreendendo alguma coisa ou outra. Como que foi a sua história com o empreendimento, antes da gente entrar na sua profissão e tudo mais? Então, eu tenho alguns amigos de infância que a gente faz um encontro anual. E aí eu estava conversando isso com um deles. Ele falou, Alex, você ia ser empresário, cara. Não tinha como você não ser. E aí eu falo, eu empreendi aonde eu estivesse, que eu vi uma oportunidade, eu criava algo para ganhar dinheiro. Nossa, então, que legal. na escola, eu desde pequenininho já fazia alguma coisa. Tinha uma tia minha que mora fora, aí trazia uns doces. Eu vendia uns doces gringos que não tinha, na época daquele Milka, que hoje tem Milka, mas antigamente o molequinho não tinha Milka aqui. Então a gente vendia. E eu falo que eu abri o meu primeiro negócio, foi uma videolocadora. Eu tinha por volta aí de uns 10 para 11 anos, de 10 e 12 ali. Foi naquela época que estava trocando de VHS para DVD. Aí eu tô contando a idade, não falando que eu sou velho, né? Não. Mas aí eu vi uma oportunidade, porque tipo assim, era um negócio que eu gostava muito de ver filme, adorava ver filme. Todo dia eu via filme. Todo dia eu vi um filme. E aí eu vi, cara, eu vou fazer um negócio que vai ser fantástico. Eu vou ser dono de uma locadora. Todo dia eu vou poder ver quantos filmes quiser e ainda vou ganhar dinheiro. E aí eu falei com a minha avó e a minha avó comprou algumas fitas, né? E a gente montou na garagem da minha casa. A gente dividiu, era uma garagem que dava para 2 carros. A gente fechou um lado e o outro lado a gente fez uma locadora. E aí eu ia para a escola pela manhã, abria ela às 14 da tarde, ficava até às 7. Nossa! Trabalhava, filho. Você tinha uns 10, 11 anos, uns isso? 10 para 11, 12, nessa faixa assim.
mais ou menos. E a minha avó ficava junto ali, né? Mas eu ficava mais. Por quanto tempo que você teve essa locadora? Eu não me recordo ao certo, assim, mas eu acredito que há uns... eu fiquei, tipo assim, eu vim pra Macaé com 14 anos, então foi mais ou menos uns 2, 3 anos, assim, e depois eu vim pra cá. Aí eu até fiquei com algumas fitas, algumas eu doei, algumas vendi. Alguém na sua família trabalhava com negócio, alguma coisa assim? Tem meu pai, só que meu pai é separado da minha mãe desde quando eu tenho uns 5 anos, né? Então não tive muito convívio com ele, mas ele era o que tinha veia de empreendedora, né? Toda a família dele, desde o meu avô até... Agora a família da minha mãe sempre foi a galera de trabalhar no serviço público e tal. A minha avó é professora, aposentada, então todo mundo seguiu a linha do serviço público. E não rolou uma pressão? Você 2 anos, depois você trabalhou em quê? Mais ou menos. Não, aí quando eu vim para Macaé, né, aí aqui eu montei, foi a iLife. A iLife era uma loja de manutenção de produto da Apple, só que a gente tinha uma pegada que a gente buscava na sua empresa, consertava enquanto você estava lá e entregava ele pronto. Nossa! Então a gente fez isso, essa durou uns 5, 6 anos mais ou menos. Aí depois começou uma leva de peças, né, da Shopee. Na época não era Shopee, era AliExpress. AliExpress. Aí começou vendendo muito barato, começou um monte de gente abrindo e aí começou aquela questão de preço. Ah, pô, a sua peça é X, a do outro é menos X. Mas a minha é original, a dele é uma réplica e tal. E aí a gente viu que realmente não estava dando muito... Estava dando mais estresse, que tinha questão de preço, tinha que ficar, né, baixando o preço. E aí eu fechei, né? Não deu prejuízo, porque tem algumas pessoas que falam assim, você fechou o negócio porque deu errado? Não. Às vezes porque era o momento, dali para frente poderia dar. Então se você abriu algo, que esse algo te rendeu um lucro durante um determinado período e chegou um momento que você viu que aquele lucro baixou demais, o risco começou a ficar maior do que o que você ganhava, ou que dali para frente poderia não dar certo, e você acabar tendo que fechar porque teve prejuízo. Eu acho que você tem que ter esse... Eu falo que no mundo do negócio você não pode ter ego. Você ficar naquela assim, sabedoria, tô com a loja mantendo... aqui, não posso fechar, que o que os outros vão pensar, Exatamente. que eu fali, que eu quebrei. Não. Já abri, fechei vários negócios e até hoje, graças a Deus, nenhum me deu prejuízo. Mas eu soube o time dele funcionar e o time dele... Você teve sensibilidade, né? Sim. Meu Deus do céu. A locadora, depois da locadora vem a loja de informática? Era de manutenção de celular, né? Era celular e tablet. E na época eu estava fazendo curso técnico de segurança do trabalho. Fazia ali no Viaduto, uma escola, um curso que tinha ali. Escola José Rodrigues, eu acho. Quando você veio para Macaé, que você montou, você chegou a fazer viabilidade de mercado, alguma coisa assim, para poder ver? Não, então, eu vi por exemplo, na época eu estava trabalhando na Intercia, e aí eu vi uma demanda muito grande dessa parte de segurança do trabalho e também de muita gente que quebrava o telefone e não tinha onde consertar. Principalmente produto da Apple. Quando era um Samsung, essas coisas, era mais fácil. Apple não, tinha que enviar para o Rio, para Campos. E eu falei, opa, 2 oportunidades aí. Vou fazer esse curso técnico para pegar essa vaga de técnico de segurança, que saiu uma lei na época que tinha que ter o técnico, né? E essa outra. E aí eu bati um papo com um amigo meu que tinha uma manutenção em Campos. E eu falei, cara, você não quer vir pra Macaé, não? A gente vai abrir. Ele, mas não sei como se vai dar certo aí, se não vai. Porque a mãe dele morava aqui no Visconde. Eu falei, cara, vem morar com sua mãe aí, você tá trabalhando pros outros, vem pra cá. Aí chamei ele pra ser sócio. Aí ele não quis ser sócio. Ele, não tenho grana, não tenho nada. Eu falei, então tá bom. Então eu vou botar a grana, comprei, ele sabia onde comprava as peças, tudo, a gente comprou. Eu lembro que eu comecei esse negócio na época, assim, foi acho que uns 3 mil, vamos botar, que era uma grana boa na época. E aí, mas desses 3 mil, assim, no segundo mês já
recuperei e já estava fazendo o triplo. Deu muito bom o negócio. Aí a gente começou a vender capinha também, película, né? Esse monte de acessóriozinho. E aí foi muito bom, cara. Vendemos muito bem, muito bem. E aí depois chegou numa época que foi como eu falei, começou a abrir um monte. Peçazinha barata, capinha da China de R$2, R$3. E aí eu falei, cara, não dá pra eu ficar jogando esse preço. E pra eu ter uma concorrência melhor, aí o pessoal falou, não, você tinha que abrir uma loja no shopping. Eu falei, cara, aí o custo aumenta muito. Vai ficar muito caro. Aí o custo aumenta, fica com um custo fixo ali muito alto. Eu falei, não vou nessa não, porque é um mercado que eu acho que vai saturar. E foi o que aconteceu. Né? Começou a abrir manutenção para tudo quanto é lado, assim, né? E nossa, aí, você tem uma visão de negócio muito madura. Cara, eu tô impressionada porque desde novo, com 10 anos você começa, fica 2 anos nisso, vem pra Macaé, já abre um outro negócio. Esse aí foi na faixa, eu devia ter uns 16, 17 anos, por aí assim. Aí depois eu fiquei até uns 19, eu acho, nesse... Eu tenho até sacolinhas lá em casa. Aí a gente fazia tudo bonitinho. Tinha sacolinha com a logomarca. Tinha umas caixinhas que eu mandei fazer que o iPhone ficava ali dentro. Aí pra época era iPhone, tipo iPhone 6. Nossa, devia ser uma fortuna. Aí fazia as caixinhas, era tudo de produto de primeira linha, não era um negócio qualquer não. Então o pessoal gostava. E tinha um motoboy que ia na empresa, buscava e trazia. E uma coisa boa foi tipo assim, o meu conhecimento, por eu ser conhecido, tinha muita gente que indicava e confiava, né? De deixar o telefone na sua mão, porque a gente não tinha uma loja física. Tinha um escritório, que era ali no centro, onde fazia a manutenção. Só que não tinha uma loja física pro cara ir lá e... pegar e botar. Então, ele pegava aquele telefone, entregava na nossa mão, que era caro pra época, igual hoje é, né? Um iPhone aí, 10, 11 mil. Então, o cara entrega um produto de 11 mil na sua mão e vai lá confiando que você vai trazer bom. Sim. Então... Sabe o que eu tô lembrando aqui? Que eu ouvi você falando no podcast que você gravou com a Thalita sobre a questão de treinamento, de treinar pessoas. Parece que eu vou fugir do assunto, mas não. Que a questão de treinar a pessoa quando não sabe, de repente, uma habilidade e aproveitá-la quando você percebe que ela tem caráter. Eu acho e essa questão do caráter, da índole, está muito enraizado em você desde novo, né? Sim, você sempre foi uma pessoa muito comprometida pelo que você está falando. Eu vejo assim, em todos os meus negócios, o principal que eu vejo é isso, é o caráter. O cara que é correto. Às vezes chega ali, às vezes tem algumas coisas que eu tenho sócio. Hoje, a maioria eu não tenho sócio, só o Haru que tem. E aí eu chego lá, o sócio, mas ele chega tarde, tá? Cara, hoje em dia tá difícil, a mão de obra tá cada vez mais escassa, tá mais complexa. E aí você vê, ela chega tarde, mas é mãe solteira e tem que levar o filho, atrasa, não sei o quê. Só que, cara, honesta, nunca furtou nada aqui dentro, nunca teve nada, a gente já deixou coisas assim que a gente esqueceu e, olha, eu guardei aqui, às vezes coisa que a gente até esqueceu que estava ali. E ela falava, eu falei, cara, isso aí pra mim é uma pontuação, vai lá em cima. Eu esqueço que ela chegou tarde. Porque às vezes eu vou botar um outro que vai chegar na hora, mas vai me passar a perna. Não vai agir como o básico, né? Que eu falo que é o básico, né? Com certeza. Honestidade é o básico, mas infelizmente hoje está sendo um quesito a mais. Infelizmente. É aquele... Virou o extraordinário, que era para ser comum, tá virando extraordinário. Né? Igual o cara fala, não, eu sou honesto. Pô, cara, mas isso aí não tinha nem que você não tinha nem que exaltar não isso. Exatamente. Isso aí é o normal, é o que a gente espera de qualquer pessoa. Exatamente. Então, mas hoje virou o extraordinário. Né? O cara que chega na hora, o funcionário que chega na hora. Pô, caramba, o cara chega na hora. Fala, que loucura, cara. É o ponto que a gente chegou. Mas vamos voltar mais um cadinho. Você se formou em engenheiro civil e também trabalhou com isso. Tem uma empresa aí. Eu fiz engenharia civil. Tenho uma empresa até hoje. Essa empresa eu montei em 2009. Eu acho que, assim, esse foi o meu primeiro grande negócio, vamos dizer assim, né? Que tá consolidado até hoje.
E eu fiz pós em segurança do trabalho. Eu já tinha feito o curso técnico, depois fiz a pós. E aí eu trabalhei na Intercia, depois trabalhei na Maersk, que é uma empresa de transporte marítimo, maior do mundo, né? Nossa! Você vê esse filme, tem aqueles container com uma estrelinha, um símbolozinho branco com uma estrelinha. Você vai ver. Depois você olha assim, quando você vê algum filme com aqueles navios com container, sempre tem algum container deles. E eu trabalhei nessa área de EPI, de segurança do trabalhador, questão de bota, luva. Aí tem até uma ação que a gente fez, que foi tipo assim, eu comprei uns equipamentos mais caros, uma marca melhor. E tal. E aí o gerentão, o gringo, quando veio, falou, cara, nosso aumento aqui teve um gasto muito alto com equipamento, tal. Aí eu mostrei eu já sabia que havia isso, aí eu mostrei pra ele, olha só, a gente tá comprando um outro barato, só que o barato não tá durando um mês. Porque o cara arranha, o cara quebra, o cara não dá valor. Aí eu fui com ele, fui lá na área, mostrei pra ele, olha esse aqui novo. Esse novo, o cara pega uma estopa, que é um paninho que a gente tem pra limpar as coisas. Ele arranca a estopa, enrola na lente, guarda, o cara usa pra ir pra praia. Falei, o cara tá usando esse óculos pra ir pra praia. Então é um óculos que o cara gostou. Ele vai cuidar disso aí. Você vai ver isso aqui a longo prazo. E aí o funcionário usava mais o equipamento, porque era um equipamento bonito, confortável. Então porque o outro não, era feio, horroroso mesmo, botava no rosto, era chato. Então o cara botava na sua frente, você virou as costas e ele tira. Daqui a pouco vai bater um negócio no olho do cara e tal, e pronto. A empresa vai ter que responder por isso. Verdade. Então ele começou a usar, e aí a longo prazo ele falou, rapaz, tem tempo que a gente não compra. A gente fez aquela compra grande, mas olha aí, é um equipamento que dura mais. Então você deve ter economizado muito com isso, porque bem, foi custo-benefício. Você deixou o funcionário satisfeito, o que é muito importante, né? Porque você acaba gerando um valor para ele em relação à empresa. Você deixou ele, nossa, a empresa está investindo em mim. Sim. Que mentalidade. Aí isso era um pouco ruim, porque o setor de compras ficava assim, agora eu não compro mais, eu tenho que bater a meta aqui, não sei o quê. Então, mas eu sempre com um olhar do empreendedor. É o que eu falo, você tem que empreender aonde você está. Não é porque hoje você não tem um negócio seu que você não tem a veia. Então, se você empreenda onde você está. Eu falo que você empreender na empresa do outro é muito melhor, porque você não tem risco. Então você aprende, é uma escola. Com certeza. E aí você vai tirando isso depois para sua vida, quando você tiver o seu, quando você puder fazer o seu. E eu digo muito assim, faça o seu melhor onde você estiver com o que você tem. Porque às vezes as pessoas ficam esperando, né? Para eu abrir uma cafeteria. Para abrir uma cafeteria tem que ter 300 mil reais, porque eu quero a máquina tal, quero o ponto tal. Amigo, abre na garagem da sua casa. Daqui a pouco você tá no shopping, você tá sei lá onde. Se a pessoa realmente quiser trabalhar, se capacitar, que eu vi que você se capacitou bastante. Sim. Tem diversos... É o especialista do café hoje, né? Esse foi um outro... Já vamos entrar nesse... Não vamos entrar não. Mas é porque você começou a falar sobre capacitação e eu vi ali que você mergulha. Não, eu sou... lá em casa até fala assim... Alec, você é igual um Google. Você não pode ouvir nada que você pesquisa. Eu sempre fui assim. Desde pequeno, eu sou aquele que via o Discovery Channel, dos bichos, dos animais. Quando era aquele Globo Repórter que falava sobre os bichos, sobre um outro país, eu queria ver. Deixava de sair para ver aquilo. Então, eu sempre gostei. E quando eu ouço algo, uma palavra ou um termo que eu não sei o que é, eu vou ficar quieto, mas eu vou pesquisar. Eu não fico quieto enquanto eu não souber o que é aquilo e como se aplica. Tem gente que não ouve um termo aqui, ouve uma coisa, tá bom, não sei o que é não, e larga pra lá. Aí você nunca vai... Às vezes eu vou pesquisar e vou ver, não, isso não é pra mim, não é nada demais, beleza. Ou eu já faço isso, só que eu conheço como outra coisa, como outro nome. É verdade. Porque hoje tem um monte de termo, né? Eu sou um pouco contra isso. Cara, por que as pessoas resolveram gringar tudo? O payback, o papapá. É muito termo em inglês que acaba que confunde mais do que você explica. E isso eu usava muito quando eu trabalhava na Maersk, a gente tinha que dar o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança.
Aí tem a questão de CIPA, né? Na prefeitura, todo lugar tem isso. E aí eu falava para equipe e eu falava num jeito mais simples possível. Aí o gerente da base me chamou um dia, Alex, você tem que falar mais técnico. Você está falando um termo muito simples, tal. Mas eu falei, olha só, para quem que eu estou falando? Para a galera aqui do pátio. Eu quero que eles compreendam ou eu quero sair como eu sei? Se for uma reunião com vocês aqui, aí eu vou falar termo técnico. Agora, eu acho que quem explica simples é o cara que entendeu o que ele está falando. Porque termo técnico é muito fácil você falar. Quando você transforma o termo técnico em algo usual, simples, é porque você entendeu de fato aquilo que você está falando. É porque você está transferindo, né? Você não está replicando palavras. Exatamente. Você entendeu e foi atrás de um sinônimo para aquela palavra difícil no seu dia a dia. E aí você encaixa e aí qualquer um entende o que você fala. E acaba que você faz as duas coisas. Você torna acessível. Sim. Você traz a informação de forma acessível e você mostra conhecimento, domínio do assunto, porque só quem consegue, como você está falando, só quem consegue esclarecer de forma simples é quem domina. Exato. Senão você vai achar palavra, você vai procurar palavra, vai botar palavra rebuscada, o negócio vai sair, mas não... Exato. Porque você vai pegar nos livros ali, você vai ler, tá técnico. Aí como que você tem que entender aquilo e transformar aquilo num meio mais simples, num modo mais simples para que todo mundo compreenda. Quem não é do meio. Porque o técnico é você ler e replicar. Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela tá falando. Só leu algo e tá falando. Então, aí eu via muito isso. Você tem que falar de maneira simples, que eu acho que todo mundo entende, fica mais fácil. Eu vou começar a falar um pouquinho da cafeteria, mas antes de falar da cafeteria, eu vou pedir para você falar sobre essa relação familiar que você tem. Porque no começo lá você teve a sua avó, né, que já te ajudou, já foi uma base para poder você montar a locadora. Aí você vem para a cafeteria, montando a cafeteria, e você também traz essa aliança. Porque eu gosto de tratar assim, né? Eu acho que negócio e família é isso, é aliança. Sim. Como que é para você esse relacionamento família-negócio? Então, por exemplo, eu sempre morei com a minha avó e com a minha mãe. Só que aí a minha mãe, quando a gente veio para Macaé, a minha avó veio para trabalhar na coordenadoria de educação. Tinha aqui, depois foi para Campos, não sei se retornou para cá, não lembro. E aí a minha mãe foi trabalhar numa empresa em São Paulo. E aí eu não queria ir para São Paulo. Tinha ido, passei umas férias lá, mas eu odiei aquilo lá. Eu falei, não gosto. Pô, morava em Niterói, em Piratininga, praia ali. E a minha infância foi entre Niterói e Macabu, que eu tenho parentes lá também. Morei até um tempo lá, dos 5 até uns 6, 7 anos, que a minha avó foi para lá, depois voltou. Quando a minha avó veio para Macaé, eu não quis ir para São Paulo com a minha mãe, porque eu acabava que ficava... Eu convivia mais com a minha avó do que com a minha mãe, porque minha mãe trabalhava o dia todo, minha avó dava aula de manhã só, à tarde ela estava em casa. Tinha a minha bisavó, que era viva também. Nossa, na época. Nossa, que legal! Então morava minha bisavó, minha avó e a minha mãe e eu. Olha que coisa delícia. Boa. Aí depois minha mãe teve um outro casamento, teve um filho, irmão mais novo, ele é 5 anos mais novo que eu. E aí esse irmão foi para São Paulo com ela. E eu não quis ir. Eu vim para Macaé com a minha avó. Minha avó e a minha bisavó. Morei aqui moramos juntos um bom tempo aqui e tal. E aí eu lembro quando... E a minha avó sempre me deu força para fazer as coisas assim. E lá em casa, a minha bisavó... Olha que história louca, hein? A minha bisavó, ela sempre trabalhou na roça. Era trabalho braçal da roça. E a minha avó falou assim, eu vou estudar. E a minha bisa também sempre falou, você tem que ir para a escola, educação que vai mudar a sua vida. E a minha avó falava, eu vou me formar, fazer um concurso público e vou dar uma boa vida para minha mãe. Ai, que bonito. E aí ela fez isso.
Quando ela se formou, ela, mãe, você não precisa mais trabalhar, você vai ficar em casa de boa. E ficou em casa de boa. E aí a minha avó sempre falou também, ó, educação, lá em casa sempre foi isso. Você pode brincar, você pode fazer o que for, mas você tem que estudar. Lá estudo sempre foi prioridade. Nunca passou batido. Não, você vai trabalhar, você vai... Não, estudo. E aí ela sempre me deu essa força. Ela sempre via que eu queria algo a mais ali, e ela sempre me deu a força. E quando eu vim para Macaé, eu trabalhei em algumas, né, como eu falei, trabalhei na Intercia, na Maesc, trabalhei na padaria de um tio-avô, que eu queria comprar uma prancha na época. Aí eu trabalhei um tempo lá, eu cheguei pra ele e falei, pô, tio, tô querendo comprar uma prancha e tal. Pô, trabalha um tempo aqui e aí você compra a prancha. Aí eu falei, tá bom. Trabalhei um tempo lá e tal. E aí eu sempre corri atrás. E a minha avó ficava assim, não, mas você vai trabalhar lá pra quê e tal? E a padaria era tenso, porque o turno era até tarde, às vezes tinha que pegar cedo, final de semana. Mas eu fiquei uns 3 meses com ele lá pra poder comprar a prancha. Como você conciliava com o estudo? Então, nessa época, eu fazia o curso técnico na parte da noite só. Tava só nessa parte do curso técnico. E aí, eu trabalhei com ele ali um tempo, comprar a prancha, depois comprei e ficou tudo certo. Ô, Alex, você não teve uma vida, assim, nada de mão beijada, né? Não tive nada fácil, não. Eu falo assim, às vezes alguma pessoa me vê hoje e fala assim, Alex, teve vida fácil. Não, o meu pai, ele teve uma vida boa, herança, mas eu nunca fui nada junto ali dele. Sim. Herdei nada dele. Ele convivia pouco, entendeu? Ia mais em aniversário, uma coisa assim, mas nunca teve um convívio muito... Depois de adulto, que a gente teve um convívio um pouco melhor, mas só assim, mas na infância não. E o meu pai, ele teve o meu avô teve fazenda de leite e tal. E em Macabu tem um bairro lá, que é o Vila São José, que era uma fazenda dele. Depois virou um bairro e tal. Nossa. E o meu pai herdou isso tudo, mas meu pai teve a vida boa. E aí jogou muito dinheiro fora, com farra, com carro, com coisa. O pessoal conta a história dele na época. Perdeu muita coisa. A gente saía, né? Seu pai chegava aqui com um Corcel, não sei o que lá, lembra na época, né, desses carros. Chegava com um Monza, não sei o que. Só gastando, mas por quê? Porque eu acho que ele não pegou firme ali. Ele foi o filho que saiu para estudar, enquanto os outros filhos ficaram na roça junto. E aí ele não teve esse trabalho. Eu acho que quando você sai do zero e constrói algo, você dá mais valor. E se você um dia quebra, que pode ter, você sabe fazer mais uma vez. Nossa, Agora, se você herdou, pegou já prontinho lá em cima, você não sabe como é que foi para chegar lá em cima. Você sabe como é estar lá em cima. Mas se você cair aqui, o cara entra em pânico, entra louco. Aí você vê pessoa que se mata. Suicida. Porque não sabe. Porque quem fez foi o pai, foi o avô, né? E aí aqui em Macaé, quando eu casei, né? Aí a minha sogra teve uma ideia na época, assim, ela, eu quero abrir alguma coisa. Ela falava assim, eu quero abrir um estacionamento de pessoas. Exatamente isso. Eu falei, como assim um estacionamento de pessoas? Eu quero abrir um local onde as pessoas possam sentar, se bater papo e tal, não sei o quê. Só que eu não sei nada. Como é que a gente vai abrir um negócio? E ela sabia que eu tinha empresa, as coisas, né? Ela falou, cara, você que vai ser o cara que vai me dar a dica. Aí eu falei, então fechou. Você vai ficar na parte lúdica da coisa e eu vou ficar na parte burocrática da coisa. Então, vambora. Aí eu fiz o plano de negócio. Aí uma coisa que eu falo, abri muitos negócios sem planejamento, só pelo feeling. Mas depois de um tempo que eu conheci que existia o tal do plano de negócio, quem me deu essa visão muito boa foi um curso do Sebrae chamado Empretec. Nossa, Sebrae é muito bom. Empretec é loucura. É uma semana, imersão intensa. Você tem que abrir um CNPJ, fabricar um produto, vender o produto como se fosse na vida mesmo. E pra assim. você que estava desde novo ali já, então... Não, foi muito bom. E é um curso que é chancelado pela ONU. Tem no mundo todo esse curso. A pena desse curso você só pode fazer uma vez. Ah, é? Você fez... Por quê? Se eu fiz aqui no Brasil, eu não posso fazer mais em nenhum lugar do mundo.
Não sei, eles o têm uma certificado regra é internacional? lá. É. Porque tem uma regra deles que você não pode. Você fez uma vez e você não sabe nada que vai ser o curso. Você sabe só mais ou menos. É tudo um mistério. Não posso nem falar muito aqui, talvez. Vai calma aí. É porque o Sebrae é bem estranho mesmo. Eu gravei um podcast aqui com a Melissa do Sebrae. Quase que o podcast não pôde ir ao ar. Quase que o podcast não pôde ir ao ar. Não, eu tinha um amigo que fez. E aí você faz e chama outras pessoas para poder fazer. Você fazer esse curso, você tem que ser convidado por alguém que fez o curso para poder... Isso é quase uma seita, né? E aí eu perguntava, mas como que é esse curso? Rapaz, você tem que abrir uma empresa, um negócio lá. Mas como que é, cara? Fala pra mim, qual é o escopo do curso? Não, e ele não falava. Tava com medo. Eu falava, rapaz, que doideira, eu não vou fazer esse curso. Eu fui mais pela curiosidade do que pelo curso em si. Mas valeu a pena. Muito bom, muito bom. E aí a gente fez lá, e aí eu falei com ela, olha só, a gente tem que abrir então uma cafeteria. Vamos abrir uma que tenha café, tenha arte, cultura. E aí, olha que louco também, até 2000, isso foi em 2018, final. Até então eu não bebia café, odiava café, porque eu conhecia o café de mercado, o tradicional, extra forte, amargo, não tem sabor de nada. Eu pensei que, como você trabalhou em padaria, eu pensei que fosse uma ideia de padaria. Odiava café. Na empresa, quando eu trabalhei, né, nas empresas, nas reuniões, tem sempre aquele cafezinho, né? Aí eu, pra não ser chato, eu pegava um copinho pequenininho, dava umas 2 bicadas e jogava fora. Deixava ali no canto e pronto. Mas eu não bebia café. E na minha casa, a gente... você morou com sua avó não bebia café? Não, a gente bebia, era chá mate. Ai, que delícia. Lá em casa era chá mate. Eu lembro que a minha bisavó, minha avó era viciada em chá mate. Café não tinha na minha casa. Não era feito. Então eu não tive essa cultura dentro da minha casa e quando eu provava fora eu achava horrível. Falei, tem que botar muito açúcar nisso mesmo, porque não tem como. Como é que alguém gosta disso, cara? Um suco, uma água era melhor. E aí eu fui ver que existia um outro café, que é o café especial, que é ele é considerado assim porque é o nível de qualidade máxima que um café ganha. Não só ele, mas como grãos, como tipo castanha, Sim. O cacau também entra nessa classificação. E aí existe uma pontuação que vai de 0 a 100. Para o café ser considerado especial, tem que ser acima de 80 pontos. Então você vê que o nível é bem alto. Se tivesse uma comparação, porque não tem, porque eles não consideram esse café de mercado como café, consideram como resíduo. É mesmo? Exato. Resíduo? Seria um extra forte, seria em torno de 40 pontos. Ou seja, menos da metade do que precisa para ser considerado mínimo de especial. E aí o pessoal falava muito assim, o café especial, o café bom não fica aqui, vai tudo para fora. Realmente tinha isso. Porque lá fora, eles não aceitam café de baixa qualidade. Então, os cafés não tinham mercado aqui dentro. Era um café que era um valor mais alto, só ia para fora. Como fruta, como tem muito produto nosso que só vai para fora. Você vai lá fora, você vê uma banana, parece uma banana de plástico. Perfeita. A nossa aqui, aquele monte de pinta, aquele monte de coisa. E você compra uma, né? Você compra uma fortuna. Exato. A pessoa vai no mercado, compra uma. Você pega uma manga, essa fruta lá fora, é caríssimo. É louco, mas é linda a fruta. Você pega a fruta, é doce. Eu não sei que loucura que vai as frutas pra lá e sai daqui, né? A gente não vê essas frutas aqui. Deve chegar muito rápido, né? Porque pelo tempo, assim, que sai daqui pra lá. Não, o que eu vi uma vez, foi da... Não lembro. Foi do... Acho que foi a manga mesmo. Ela vai com um ponto de maturação um pouco... antes ali, um pouquinho verdinha ainda, entendeu? E aí tem uma resfriação, tem toda uma questão para ela chegar já no ponto de maturação. Meu Deus. Já chega no ponto, entendeu? E aí eu fui ver e eu falei com ela, cara, vamos abrir. E aí eu comecei a fazer cursos na área do café. Eu lembro que eu fiz uns 8 cursos. E aí depois eu fui para a parte de visitação. O que é a visitação? Eu fui ver outras cafeterias e fui em regiões que produziam, para eu entender o café desde da planta até a xícara. Eu queria entender todo o processo. Nossa. E aí assim a gente abriu. A gente abriu em 2020,
E aí veio a Covid, né? A pandemia, a gente não abriu. E aí abriu no final de 2021. E aí a gente veio com uma cafeteria. Aí eu fui ver também as máquinas, os equipamentos. Pra você ter noção, a máquina de café profissional pode chegar aí uns 190 mil. Então, assim, a que a gente tem lá custa 58. Custou, né? 58 na época. Hoje deve estar uns 60 e pouco, até mais. Tem moedores de 34 mil. E então, por que você escolheu trabalhar com café sem gostar de café? Não, então, e aí quando eu conheci o café especial, eu passei a gostar. Que aí eu fui entender todo o processo. E aí o que eu falo até hoje, assim, eu falo assim, que a xícara ou o café ali pronto, para mim é o bônus. Eu acho o mais fascinante é tudo que tá até ele chegar na sua xícara. As pessoas que estão por trás, né? E lá na cafeteria a gente fala, o nosso café não tem só marca. Tem nome e sobrenome. Porque cada produtor vem o nome dele na embalagem. É? Eu tinha que ter trazido hoje, né? Tem mole. Podia e aí a gente tem o nome ali do produtor, tem o maior título dele. E atrás diz da onde que é, qual o processo, qual altitude. Porque um café que é plantado numa altitude mais alta, ele amadurece mais lentamente. Então isso dá mais doçura, dá mais complexidade para aquele café. Entendeu? É mais frio. O frio e a altitude. Tem um produtor, o senhor Aides, que é o pai do Cleito Barrosa, Fazenda Ninho da Águia. Ele é bicampeão do Coffee of the Year, melhor café das Américas. Nossa. Não é pouca coisa não. E o senhorzinho, o pai dele fala que depois de uns 1.000 metros, cada metro o café fica mais uma semana no pé. Não tem nenhum estudo que comprove isso, mas ele na experiência, né? Estudo prático, vamos dizer assim, né? Ele diz, cara, eu pego cafés aqui que está a 1.400 metros, eles ficam maduros num tempo. Os que estão acima de 1.500 metros já ficam maduros um pouco depois. Então você vê. E é isso, ele mais tempo no pé, ele vai pegando mais corpo, vai pegando mais doçura, mais açúcares, vai ficando um café muito mais complexo em questão de sabor, né? E aí tem vários cafés, né? Tem vários tipos. O Alex, sempre existiu café especial? Porque o conhecimento da gente é limitado em relação a isso. Sim, então, o café especial ele é muito novo, né? No mundo do café dizem que existe 3 ondas. 3 ondas como se fossem fases. Tem a primeira onda, que foi o café visto como energético apenas, que foi na época da Segunda Guerra. O café era apenas um estímulo. Não tinha sabor, não tinha aroma, era só a cafeína e pronto. Na segunda fase, já veio as cafeterias, que foi a Starbucks e outras redes, né, que começaram a ver que o café poderia ser tipo chá, que é aquele momento que você senta, vai degustar, vai bater um papo, e aí o café teve essa fase também. E na terceira onda, que foi por volta de 1996, 98, começou a era do café especial. Que aí o pessoal começou a querer um café de maior qualidade, começou a ter vários métodos de preparo, começou a pessoa em casa querer ter método, fazer café em casa, não ficou só o coador de pano e pá, e acabou. Não, hoje tem diversos métodos. E as pessoas começaram a ver que existem variedades também. Tipo banana, não tem banana prata, banana d'água, banana ouro. Café também tem várias variedades. Tem o catuai, bourbon, tem o geisha, tem o pacamara, tem vários. Qual você mais gosta? Não, então, isso teve uma vez um cara que chegou lá na cafeteria, aí eu falo que são os experts do Google, né? Dá um Google ali, já acho que sabe, né? Aí o cara fala assim, não, esse café é da onde? É torra média? Porque o café com uma qualidade boa, ele tem uma torra média. Só que a torra média tem uma escala que é a escala de Agraton, que é de cores. Essa escala vai, tipo assim, tem umas 30. Então a torra média, ela tem uma variação de 30 cores. Meu Deus, dentro ali, entendeu? É então, é torra média? Mas pode ser torra média clara, torra média mais
escura, depende do sabor que eu quero dar. Só para ser simples assim, uma torra mais clara vai puxar para sabores mais cítricos, mais florais. Quanto mais claro, mais floral, mais cítrico, doce. E quanto mais escura, vai pro achocolatado, açúcar mascavo, castanha, entendeu? Então você vai dando essa complexidade na torra também. Mas tem outros fatores, que é a questão da onde que ele foi plantado, qual pós-colheita, né? Mas basicamente é isso. E aí ele chegou lá e falou assim, esse café é qual? Eu falei, a gente falou tal. É da onde? Eu falei, isso aqui é da região do Caparaó. Aí ele, mas não é um Bourbon. O melhor café é o Bourbon. Aí eu falei, mas qual o Bourbon que você bebeu? Eu bebi um Bourbon, qualquer Bourbon é bom. E aí não é. Entendeu? Tipo assim, você vai falar, qualquer banana da terra é boa. Não, tem banana da terra que você vai comer que não tem um sabor bom. Mas tem outro que o produtor planta numa áreazinha que tem sombra, que tem uma água, que ele cuida bem. A bananinha vai vir muito mais doce, mais gostosa. Então é a mesma questão. A variedade sozinha não quer dizer nada. Entendeu? Então, assim, é a variedade, mais aonde ela está, mais o cuidado que o produtor teve e o pós-colheita. Aí depois vem a torra e o preparo. Porque o café não é igual ao vinho, né? O vinho está dentro de uma garrafa, para onde eu mandar para o mundo é aquele sabor. O café não. A gente fala que o café morre 3 vezes. Quando colhe, quando torra e quando prepara. Se em uma dessas fases você não fizer o trabalho bem feito, você matou. Acabou. Você mata. Então, se o café tá ali, tá madurinho, mas o cara colheu, botou no terreiro para secar e não virar é tirar o de baixo e jogar para cima, né? Vai queimar, o de baixo vai dar mofo. E aí acabou. Deixou na chuva, pegou, já era. Ou pegou tudo certinho, fez tudo certinho. Passou pro mestre de torra. Torrou demais, fez igual o café que vende aí no qualquer loja aí, mercado, né? Queimou o café. Não vai ter mais sabor. Vai ficar o sabor de queimado. Ou fez tudo certo, colheu certinho, pós-colheita, torrou certo. Na hora de preparar, eu não sei, fiz de qualquer jeito. Não vou tirar o máximo dele ali, entendeu? Tudo. Então, todo um café ele é mais complexo do que o vinho. Bem mais. Meu Deus do céu. Eu vi também que você... Eu até dei uma olhada no seu Instagram. Eu não sei se você vai fazer agora, mas tem tipo um campeonato? O que é aquilo que tem lá que você fez ano passado, novembro do ano passado? Então, eu tenho alguns cursos, né, que a gente ministra. E aí, tipo assim, eu parei um tempo com o curso porque eu estava viajando muito, que agora eu estou mais na parte de consultorias. E alguns eventos me chamam para dar uma palestra e tal. Então, mas aí eu consegui um barista parceiro, que ele trabalhava na área, mas agora não está mais. Mas ele, ao final de semana, que a gente dá os cursos só sábado, no domingo, ele consegue ir lá para dar o curso, né, para ministrar. Então a gente fechou uma parceria com ele, então a gente retornou com esses cursos. Quando eu estou aqui, eu vou. Quando eu não estou, ele vai. E eu participei de 2 campeonatos também. Eu acho que foi isso que eu vi. Não é uma coisa assim que eu curto muito ali, porque eu sou um cara muito competitivo. E para você se dedicar para um campeonato, não é fácil. O cara tem que estar vivenciando. Eu tenho amigos, vai ter agora em BH, que é a Semana Internacional do Café, a SIC. É a maior feira do Brasil nesse setor. E lá vai ter o campeonato brasileiro de barista, de latte art, que é aquele desenho com leite. Não sei se você já viu. Ai, que lindo, eu já vi. E vai ter o de drink também. Drink à base de café. Vai ter o campeonato de torra. E vai ter o campeonato de blend. As pessoas blendam 2 cafés, 3 cafés e tem que dar um sabor. E aí, tem um amigo que vai competir, ele está uns 6 meses. Está estudando. Imersivo nisso. E aí tem uma equipe de fala, porque o campeonato brasileiro, você tem 15 minutos para entregar um expresso, são 3, né? Porque são 3 juízes, uma bebida com leite e um drink autoral sem álcool. E nesses 15 minutos, além de você fazer tudo isso, deixando tudo limpo, tudo certinho, como tem que ser,
você ainda tem que falar sobre o café que você está usando e falar sobre a técnica que você está usando. Eu estou usando esse leite, eu usei esse café, eu estou fazendo esse drink com isso, porque eu quero esse sabor. Então, assim... É muito intencional. Você tem que ensaiar muito, porque você tem que terminar nos 15 minutos. Depois dos 15, cada segundo que passa ali, você vai perdendo ponto. Então, assim, é bem trabalhoso. E aí eu fui em campeonatos menores, fui na Copa Coar, fiquei em 4º lugar. E fui no de Aeropress, que é um método que é tipo uma seringa, que você injeta o café. E aí esse eu apresentei, só que esse eu falo assim, é muito relativo. Esse a gente foi para a semifinal, não, para as quartas de final, e eu não passei ali. Eram 3 pessoas, passa 1. Só que é muito relativo porque os outros tem tudo técnica, tem tudo parâmetro. Esse não, você vai preparar o café, eles te dão um café, você tem que usar o café do campeonato. Eles te dão assim uma semana antes para você criar uma receita. E aí você usa o café e a água do campeonato. Nossa, não pode usar o seu café, a sua água, não. Você tem que usar o café e a água do campeonato. E aí você prepara uma xícara. E aí vão ser 3 juízes que vão escolher a xícara que melhor agrada a ele. Então é muito relativo, né? Exatamente. Porque o que me agrada não pode ser que não te agrade, não quer dizer que está certo ou que está errado. Apenas, você gosta às vezes de um café mais intenso, mais amargo. Eu gosto de um café já mais doce, já mais cítrico. Então eu vou sempre fazer o café que eu gosto mais, né? Então a gente busca isso. Mas assim, os campeonatos, até um amigo que falou, Alex, você tem que ir num campeonato de barista, um campeonato tal. Eu falei, cara, aí doideira, eu tenho que largar tudo pra ficar nisso, porque ir lá pra fazer feio não adianta. Tem que ir pelo menos pra você ir com a chance de ganhar, né? Sim. Mas, e aí você tem que se dedicar. É muito tempo, não é pouco não. É muita técnica. Você se apaixonou pelo café, né? Sim, muito. Gosto muito. Treino bastante pessoas nessa área. Eu vejo muito assim, eu fico triste, eu até postei que eu botei assim, Travessura é uma cafeteria não vender café de qualidade. Botei como tá no negócio do... Halloween. Botei que eu falo assim, a gente vai em um açougue, tem carne. Já viu açougue que não vende carne? Já viu uma padaria que não vende pão? Mas eu canso de ver cafeterias que não vendem café. Vende café de baixa qualidade, não tem barista, tem alguém que opera a máquina lá. Eu chego lá, quem é que mexe na máquina? Eu mexo, fulano mexe, o cara da faxina mexe, todo mundo mexe. Ou seja, não tem ninguém qualificado para estar ali. E aí você vê lugares que às vezes investe uma grana, compra uma máquina até boa, o espaço é bem feito, mas não investe no principal produto dele, que ele se vende como cafeteria. Então, o principal produto seria café. E aí tem até uma amiga minha que tem uma loja de... Ela mexe com bolos doces, né? É referência hoje aqui. Muito bom. E ela sempre que vai no centro, ela vai lá na minha. Ela até fala assim, eu vendo café lá, mas o meu forte não é café. Quando eu quero tomar um café bom, eu venho aqui. Porque o nosso café é sempre excelente. A gente busca a técnica como tem que ser para o café dar o máximo que ele pode dar, né? Deixa eu te falar uma coisa. Nosso tempo, ele tá ali me cortando. Mas eu tenho uma dúvida. Por que você não escolheu... Tenho 2, na verdade. Por que você não optou por uma franquia? Ao invés de... uma franquia, né? O seu café leva o seu nome? Sua marca? Você leva tem uma marca? Você já pensou em expandir essa sua marca? Sim, eu tenho dois projetos, né? Um é abrir uma outra cafeteria, mas com uma outra pegada, é um outro perfil. E o outro tá para sair uma marca online, onde a gente vai vender online. Que legal. E aí vai ser uma marca voltada mais pra galera esportista, galera que corre, galera tal. Mais energética. Vai ser mais isso, mas com produto, porque hoje a gente tem alguns produtos, mas são tipo, mix que tem até café, mas são misturas de outras coisas. A gente quer um produto que seja só café, mas que entregue uma praticidade, algo assim, já está sendo feito aí, a gente já está pensando. E a franquia, eu acho que a franquia é muito bom, tipo assim, você não tem noção nenhuma, a franquia te ajuda muito, porque ela já vai te dar com know-how de tudo, de fornecedor, de treinamento, equipe e tal. Só que ela te engessa muito também.
E o negócio que a gente pensava, a gente não viu nada que pensasse próximo. Não cabia numa franquia. Não cabia. Você faz a franquia, você tem que fazer o que aquela franquia segue. Padrão. E aí, a minha sogra, a ideia lúdica dela, eu falei, cara, não tem nenhuma franquia que encaixe nisso aí, não. Não tem nada nem perto. Pra gente falar, não, essa aqui pode ser mais ou menos. Não tinha. Então, a gente falou, vamos fazer a nossa. É muito mais difícil? Sim. Porque você começa um negócio do zero, né? Mas, como eu já tinha um know-how de outros negócios, né? A gente apenas muda a rota ali, ajusta. O pessoal fala às vezes comigo assim, Alex, mas como é que você tem tanta coisa? Eu falei, cara, tudo é mais ou menos igual. O mais difícil que eu digo assim é um restaurante. Tipo o Haru é difícil, porque é muita gente, 2 turnos, abre o tempo todo. Então é estresse, é gente que falta, é gente que não sei o que. Então, assim, é uma movimentação o tempo todo. Então, hoje, eu optaria por algo que tivesse menos mão de obra dentro. Porque você lidar com gente é muito difícil. É complicado. Então, quanto menos, eu acho que é melhor, né? Eu até falando com uma conhecida minha, que ela é dona de algumas coisas, e eu falei, cara, eu falei assim, você abre as coisas com muita gente, cara. Por quê? Não, porque eu gosto de abrir inflado e depois eu vou reduzindo. Não, ela dá certo. Só que eu falei, cara, mas no nosso país, você demitir é muito, muito difícil. É difícil também, você tem que pagar um monte de encargo, um monte de coisa, sai caro. Eu falei, será que vale a pena? Aí eu falei, eu já penso pelo outro lado. Eu boto o mínimo possível e o negócio que vai me pedindo e vai ter que custear os outros que vão entrando. Que sabedoria. Eu não posso botar 10 pessoas, eu não sei se eu vou vender para pagar um. Como é que eu vou assumir uma responsabilidade de 10? Aí acaba que você tem que tirar de outro negócio para poder suprir. E aí é o risco. Que aí você, às vezes, um negócio tá dando certo, você joga o dinheiro pro outro, você quebra os dois. Nossa. Né? Lá em casa eu falo assim, um negócio não movimenta o outro. No máximo, pode fazer um empréstimo. Agora, eu tirar o dinheiro de um negócio para botar no outro, nunca. Operação tampar buraco. Como também o CNPJ tirar pro CPF. Você tem que tirar um Prolabore, especificar um valor e tirar aquele valor. Você não pode pegar, a empresa tá com dinheiro na conta aqui, eu vou viajar, vou pegar esse dinheirinho aqui para viajar, vou pegar esse dinheirinho para comprar uma bolsa, um carro. Você vai quebrar. Porque às vezes o negócio tá dando certo e a pessoa fala, o negócio não deu certo, não dava lucro. Como não deu lucro? Você trocou de carro, você viajou. Da onde que era esse dinheiro? Da empresa. Só que você estava tirando, você podia tirar um salário de 3, de 4, de 5 mil, você estava tirando 50, você estava tirando 30, você estava matando o negócio todo. E o negócio tem que ter um giro. É viver fora da realidade, né? Mas a pessoa vê muito dinheiro, né? E acha que... administrar. Só que ele não sabe que vai chegar no final do ano, tem 13º, tem férias, tem um monte de continha que paga, né? Então, deixa o dinheirinho lá quieto. Alex, nosso tempo acabou. Infelizmente, que pena. Tinha muita coisa para poder eu captar de você. Vamos ter que fazer outro. Vamos ter que fazer outro, sem dúvida. Tinha muita coisa que eu precisava captar de você, mas eu consegui entender bastante coisa de como funciona a sua mente. Até como você falou agora da questão do... Você tem vários negócios, né? Então, você trouxe para mim também essa importância do empresário não ficar parado só numa coisa, dele ter uma diversidade de negócios para poder se manter, né? Porque se um não funcionar, Exato. O outro, enfim... Já teve vários momentos na minha vida assim, que o negócio não estava dando bem e o outro estava dando. E depois inverte. E assim vai. Ou pinga um pouquinho no outro, a soma dos dois dá um valor, né? Então você bota aposta ficha em um lugar só, o risco é maior, né? O risco é maior. E a gente aprende isso até com investimentos básicos, né? Você falou também da questão da economia, enfim, pareceu uma conversa bem sobre café, mas no meio disso tudo você trouxe ensinamentos básicos, né? Que muitas vezes as pessoas não prestam atenção na hora de abrir um negócio ou até de administrar a própria casa, porque a administração da gente às vezes começa com pouco que a gente tem, como você falou. As pessoas estão errando no básico. Esses dias um amigo botou um preço, abriu uma cafeteria, um amigo não conhecido, e ele botou um preço, estava muito barato, e depois ele aumentou, aí eu fui lá e ele falou, você achou que o preço agora ficou bom? Eu falei, mas você está precificando como? Tem que fazer o CMV, você tem que saber o custo para você precificar, não é eu acho. Olhou o preço do vizinho e bota o preço. Tem que saber qual é o seu custo.
Aí ele, tá. Então as pessoas estão errando no básico. E aí o negócio não vai dar certo. Você botar o preço. Eu comprei por 10, vendi por 20 e ganhei 10. Não, meu amigo. Tem verdade. Imposto, tem taxazinha do cartão, tem os insumos que você usou. Você não ganhou 10. Funcionário que você paga, aluguel. Aí você vai ver que o dinheiro não está rendendo, porque você não está tendo lucro, porque o dinheiro está indo embora, você está achando que está tendo, você não está fazendo conta. Tem que fazer conta. Engenheiro. Tem que fazer conta. Viu? A engenharia foi bom nessa parte. Vou pedir para poder você deixar um conselho que você quiser para quem quiser empreender, porque eu percebi também que você começou bem pequenininho, bem novo, sabe? Teve uma perspicácia ali muito grande, mas assim, não veio de graça. Não. Foi suado, Hoje você, graças a Deus, tem o sucesso que tem, dá palestras, tem o seu negócio que você se aprofunda nele para poder aprender. Então, eu vou pedir para você deixar um conselho para quem quer para quem quer abrir e para quem acha que não dá certo para abrir. Eu não sirvo para abrir. Já me falaram que eu não sirvo para ser empreendedor. Aí a Melissa falou para mim assim, todo mundo pode ser empreendedor. Eu acho que todo mundo pode ser, mas existe aqueles que já são empreendedores natos, empreende aonde estiver, ele pode estar na CLT, mas ele está com aquele espírito empreendendo, igual eu fui. E tem aquelas pessoas que não têm esse feeling, e aí quer empreender às vezes na marra ou por uma dificuldade, né? E aí eu falo, tem que se qualificar, porque o outro, os dois têm, né? Mas um já tem um feeling, aí você se cerca por algumas pessoas ali, você já faz. Agora tem aquele que não tem o feeling e não tem o conhecimento. Aí é difícil. Aí ele tem que se qualificar mais do que o outro. E é o que eu falo, comece o seu negócio. É aquilo que eu falei. Aonde você está, do jeito que você pode, faça o seu melhor. Não fique esperando, eu vou abrir quando eu alugar um ponto no shopping, ou quando eu tiver uma loja X, quando eu tiver tantos... Não. A cafeteria começou eu com mais um amigo. A gente ficava lá. Até o negócio dar certo, eu contratei uma pessoa, hoje eu tenho quatro pessoas lá, poderia ter mais? Sim. A pessoa fala, Alex, é enxuto. Eu falei, sim, mas o negócio tem que ser enxuto. Quanto mais você puder trabalhar com menos, melhor. Então eu falo, comece o seu negócio e se qualifique. Hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia só não se qualifica quem não quer. É verdade. Eu tenho visto, hoje eu faço, rapidinho, até roubando aqui a cena, mas vamos lá. Hoje eu pego as minhas horas, tipo, eu tô no trânsito, tô na academia fazendo bike, uma esteira, ouço isso aqui, podcast. De coisas que vão me evoluir. Não só de negócios, mas de saúde, física, mental, de tal. Então eu fico vendo ali, você ouve, hoje tá muito fácil acesso. Como eu falei, eu tive que comprar um livro para ler sobre profissões. Hoje você vai no chat, o chat te dá tudo, quanto ganha, quanto tudo. É verdade, monta para você. Exato. Então a dica que eu dou é essa. Se tem algum sonho de abrir algo, comece e busque qualificação. E se não der para se qualificar agora, faça o que der com o que você tem, mas dê o início. O início é o tudo, porque eu já vi muito sonho que fica só no sonho, né? Então, eu falei isso essa semana. Tem que botar pra frente. Se você não botar, outro bota. É verdade. E aí já era. E aí passou. Às vezes você perde o filho, você perde o tempo ali, né? Isso tudo na vida. Se você não fizer, às vezes Deus coloca pra você na sua mão. Será que eu faço? Será que eu faço? Você deixou de fazer, outra pessoa tá fazendo. E aí tá você fala, dando certo. Era o meu negócio. Era o que eu pensei. Era pra mim. E eu não fiz, agora o cara tá ali fazendo. Aí se eu faço, eu vou ser cópia dele. Exatamente. E você perdeu o tempo. Entendeu? Então, faça. Não deixa passar, não. Obrigada. Obrigado a gente vai realmente precisar fazer um novo podcast aqui para poder falar um pouco mais sobre o negócio. Até porque tem palestra, tem tudo mais. A gente fala muito pouco, né, gente? Sim. No outro a gente pega uma parte mais... a gente pega um pouco mais... essa parte de gestão. Isso aí. Mas eu te agradeço pelo seu tempo. Obrigada por ter vindo, por ter trazido esse conhecimento todo. Parabéns pelo tipo de pessoa que você é, pelo, sabe... homem de negócios, pelo filho, pelo neto. Sim. Enfim, parabéns pela pessoa que você é. E a casa está aberta para você. Se não participar comigo, quiser participar com qualquer outro,
você vai ser muito bem recebido. A gente precisa disso, de conhecimento, de pessoas que tragam valor para o programa, que tragam conhecimento que vá realmente contribuir na vida do outro. Não, eu acho que é isso. Tem que mostrar que é capaz. Eu, neto de uma professora, de um funcionário público, não herdei nada, batalhei e tive uma fase de estudo em escola pública, outra não. Então, eu cheguei. Então eu falo, se eu cheguei, qualquer um pode. E né? não perdeu a simplicidade. Não tem. A gente senta num restaurante de luxo para comer lagosta, mas senta no meio-fio para comer um churrasquinho também, tá tudo certo. E assim a gente vai. Obrigada, tá? Obrigado você. Tchau, gente, tchau. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Foi uma delícia esse papo que eu bati com o Alex agora. Encaminha para outras pessoas para aprender um pouquinho mais também do conteúdo dele, conhecer a história dele de vida. E não desista, tá? Ele começou desde cedo, mostrando pra gente a determinação dele. Seja determinado também, tá? Encaminhe esse podcast para outras pessoas. Terça e quarta, assista a sessão do dia, assista os outros programas e até a próxima. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.